Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 208 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos falar de tudo que aconteceu no GP do Japão de 2023, a 17ª etapa do campeonato da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Primeiramente, eu queria mencionar para quem nos acompanha aí rigorosamente no nosso podcast, que geralmente as lives são nas segundas-feiras pós-corrida às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite. E no caso do GP do Japão, que está sendo gravada hoje, essa live, na terça-feira, porque eu tive um imprevisto na segunda. Meu filhinho, Manuel, estava com febre, né? E aí eu precisei levar no hospital e aí eu tive que cuidar da minha família, né? Que é prioridade. E aí eu não tive a oportunidade de estar gravando a live. Inclusive falei com o Egleidson e com o Vinícius se eles quisessem estar fazendo, não tinha problema nenhum, mas eles optaram aí em me aguardar para a gente estar conversando hoje sobre o GP do Japão. Então peço desculpas, geralmente as lives são nas segundas-feiras pós-corrida, às 8 horas da noite, mas eu tive um imprevisto e família é prioridade, meu filhinho estava doente, então eu tive que levá-lo no hospital. Por isso, então, excepcionalmente, essa live está sendo na terça-feira, tá certo? Aí quem nos acompanha aí pode ficar tranquilo que não vai faltar análise do GP do Japão. Foi simplesmente porque aconteceu esse imprevisto, tá bom? Já aqui, olha, o Egleidson já chegou aí na live. O Cid Oliver já falou que boné lindo e maravilhoso. Eu estou com o boné da Mercedes, para quem acompanha o podcast. Então, e vamos falar de Mercedes hoje também aí, que acho que vai ter treta aí a partir de agora. Deixa eu adicionar o Egleidson aqui, que já pediu para... Deixa eu dar um salve aqui para a turma. Tá chegando. Fala, meu cara, tudo bem? Tá conseguindo beber agora ou não? Tô, né? Agora tô, né? Com perfil novo, você consegue me assistir agora, você consegue me ver. Irei explicar sobre isso daqui a pouco. Sim, e eu já, antes, eu não sei se você acompanhou aí, eu estava explicando o porquê da live hoje. Eu já fiz uma explicação bem robusta, bem fundamentada aí do porquê que a gente não gravou ontem. O Vinícius já está conosco aqui. Ô, Iglesias, tá tudo tranquilo? Cara, tudo bem. Tirando o calor, né? O calor tá... Tá. Acho que o Vinícius não vai ter tanto esse problema, não. O Rio Grande do Sul talvez não tenha tanto esse problema. Mas aqui, no sul de Minas, essa semana e a semana passada, tá sendo uma coisa impressionante de calor. Não, cara. Impressionante. Aqui em Goiânia também tá um calor... Absurdo, né? É assim, a água... Ah lá, ó. Então, a gente está falando do calor e o nosso grande Vinícius está de blusa de frio, eu tô te falando. Boa noite. Eu não estou enxergando nenhum de vocês agora, cara. O que aconteceu? Sério, tá acontecendo isso geralmente. Hoje o Egleidson tá... Quer arrumar o ring light. Tá sair? Peraí, Quer tentar sair, Vinícius? Deixa eu tentar sair e voltar de novo, peraí. Ok. Não ver essa cara feia do Vinícius vai ser uma alegria. Você desativou aí também o vídeo, depois... Mas eu acho que não é problema, não. Acho que é só por questões aí sua mesmo. Deixa eu adicionar o Vinícius de novo. Ó, tomar uma gelada. Aí, ó. O Jean já tá chamando a gente para tomar uma gelada, Inglês. Hoje, terça-feira, pode? Será? Que não, né? Terça ainda tá... Não, comigo não tem dia, né? Então, mas hoje não. Nada. Terça tá complicado, né? Já elogiaram demais o meu boné aí, Gleison, na live, o Cid. Seu boné? Um boné estiloso, Pra minha camisa. Olha, aí sim, McLaren. Aqui, o seguinte, nós vamos estar falando disso. Mas você cravou quem seria a segunda força na última live, tá aí gravado. Você cravou. Eu falei. Sim.
Mas então vamos começar enquanto o Vinícius não chega para solicitar a live novamente para nos ver. Falar da corrida de ontem, Gleison. Circuito de Suzuka, onde tivemos aí o favoritismo concretizado aí do Max Verstappen novamente, venceu, garantiu o título de construtores para a Red Bull, com um pódio duplo da McLaren, que você, inclusive, previu aqui na última live. Você falou que a McLaren seria a última força, e nós tivemos um final de semana excepcional, tanto do Lando Norris quanto do Oscar Piastri. Gostou da corrida, meu cara? Não, a corrida não foi lá das melhores, vamos ser sinceros. Foi uma corrida... Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Uma corrida, eu vou dar uma nota 6, 6,5 no máximo. Foi uma corrida que teve boas estratégias, diversidade boa de estratégias, algumas ultrapassagens, mas foi uma corrida meio xoxa, vamos ser sinceros. Não foi uma corrida tão empolgante, não, né? Talvez quem não ficou acordado para assistir não tenha perdido muita coisa. A gente que é viciado, que é amante de Fórmula 1, dificilmente vai dizer que uma corrida foi horrorosa, mas a corrida foi uma corrida bem normal. Nada de excepcional, a verdade foi essa. Eu vou ficar com 6,5. Achei muito previsível também. Uma corrida muito normal para as características de Suzuka. Até esperava um pouco mais, porque é uma pista que é uma pista muito rápida, né? Uma pista que tem vários pontos assim, de ultrapassagens assim, arriscadas. Então eu não vi muita coisa. Eu também vou ficar com 6,5. Só para constar aí, Vinícius, você pode estar mandando aí a solicitação que a gente aceita aqui. Acho que chegou a mandar, eu aceitei aqui, mas não deu certo. Só uma coisa, né? O pessoal ficou muito receoso querendo Estão me ouvindo aí? gravar que a Red Bull... Assim, voltamos ao normal. A Red Bull voltou a dominar. Já era esperado. Singapura realmente mostra que foi um ponto fora da curva e que a Red Bull realmente tem o melhor carro para praticamente todas as situações. Só um minuto aí, Leite. Eu acho que o Vinícius está conosco na live, só que só aparecem as nossas duas imagens para mim aqui. Não aparece a imagem dele. Aparece para você? Não, para mim o Vinícius não aparece. Tá só o áudio. Só o áudio. Agora eu vejo vocês e vocês não me veem. Que loucura. Isso. Você quer tentar mais uma vez ou quer continuar assim, Vinícius? Não, eu vou tentar de novo. Peraí, vai dar certo. Tenhamos fé. Fala aí. Tá certo. Olha lá, olha. Ô, Vinícius. Oi. O Jean falou que tá te ouvindo e vendo tranquilamente. Aí, ó. Então vai aparecer depois na live pro pessoal. Vai aparecer. Igual quando apareceu comigo. Eu não te via, você não me via, mas depois que a live entrava, tava de boa. Então, ô Vinícius, você curtiu a corrida? Eu vou compartilhar da mesma opinião tua aí do Egleitson. Foi uma corrida bem normal. Eu esperava mais de Suzuka, né? Mas eu vou dar uma nota 6, assim. Esperava um pouco mais, mas foi bem, bem monótona, né? E o Egleitson tinha falado, a gente tinha comentado na última live sobre segunda força, né? A McLaren veio bem e mostrou uma consolidação muito forte, né? Dos dois pilotos, né? O Egleison gravou nessa, porque a gente ficou com a Ferrari e ele acreditou na McLaren, hein? O Egleison, vou te falar mais uma pessoa, o que acontece? A nossa live geralmente é na segunda-feira. Então, na segunda-feira, você cravou a McLaren como segunda força. Na quarta, o podcast Telemetria da Motorsport.com, com o Rico Penteado, cravou a McLaren como segunda força. Então, só para vocês verem que nós temos conteúdos independentes aí, que o Egleison cravou muito antes até do próprio Rico Penteado, que é o maior engenheiro aí brasileiro da Fórmula 1. Tem qualidade aqui, né? Tem qualidade aqui, né? Quem sou eu perto do Rico Penteado, mas é porque, assim, é a característica da pista, gente. A McLaren tem um carro muito bom em curvas de alta velocidade, Suzuka é cheio disso, entendeu? Ou seja, a McLaren andou bem em Silverstone, que é uma pista que tem características semelhantes. A McLaren andou bem em outras pistas. Então, assim, todas as pistas que tem curva de alta velocidade com tangência longa, a McLaren foi bem. Então, meio que eu fui na lógica do que eu vi ultimamente no carro da McLaren. E acertou, a gente tá dando todos os méritos. No Qualify no sábado, tivemos uma pole do Max Verstappen com tempo de 1:28.877, uma diferença de 581 milésimos, ou seja, quase 6 décimos de diferença para o segundo colocado, que foi o Piastri. Voltou ao normal, né, a Fórmula 1, né, o Vinícius? Agora não tem essa do Carlos Sainz, não, né? Voltou ao normal a Red Bull e Max Verstappen, né? Mas
eu acho que o Max ele deve ter sentido a pressão do último GP de Singapura, porque vocês podem notar que a última declaração dele foi de que ele colocaria 20 segundos no segundo colocado, né? E ele colocou 19. Então, claramente, né, nitidamente, ele sentiu a pressão do GP de Singapura e não conseguiu comprovar aquilo que ele prometeu, né? Ele não cumpriu, né? Com a palavra dele. Ele falou que na próxima corrida, as próximas corridas era para vencer com 20 segundos de diferença, ele só conseguiu 19. Então vamos tirar os méritos todos aí do Max Verstappen, né? Sem dúvida. Não existe equipe perfeita, né? Luiz, o Iglesias, o pessoal que está na live conosco. Não tem como uma equipe ser perfeita o ano todo. Então vai ter 1, 2, 3 provas, né? Em que a equipe, por mais dominante que seja, vai ir mal. São circuitos diferentes, com características diferentes, né? Então realmente vai ter um ou outro circuito que a equipe não vai bem e nem por isso vai deixar de perder a dominância, né? Isso é normal, porque nós temos circuitos de diferentes, mistos, né? Circuito que favorece muito mais a parte aerodinâmica, circuito que favorece muito mais o motor. Então, realmente, dependendo da configuração do carro, não dá para ser favorito em todos os circuitos. Nós temos circuitos de todas as formas aí na Fórmula 1. Na verdade, olha, temos um... Eu falei que a Red Bull não ia vencer todas. Verdade. Nosso grande Jonathan também vai participar da live hoje aí. Deixa eu adicionar ele aqui. F1 na veia aí, com não sei quantos mil seguidores aí. O cara tava falando esses dias com o... Ai, meu Deus, fugiu o nome aqui na live. E aí, Jonathan, tudo tranquilo? O que, rapaz? Tô falando que simplesmente F1 na veia é uma das maiores páginas de Fórmula 1 do Brasil. F1 na veia, agora estou assalariado, agora estou trabalhando, pegando tarde do serviço, mas sempre com aquela vontade de falar de Fórmula 1, né? Isso é muito bom. No Qualify também, vou até pegar a opinião de vocês todos aí pra gente pegar essa polêmica. No Qualify nós tivemos aí o Logan Sargent batendo o carro no Q1, gerou até bandeira vermelha no Qualify. Aí largou do pit lane com 10 segundos já de punição, após irregularidades no carro. Na corrida ele bateu no Bottas, fez com que o finlandês abandonasse a corrida, tomou 5 segundos de punição e depois também veio abandonar a corrida. E aí surgiu os rumores. Parece que o Drugovich tem a grana necessária para entrar na Fórmula 1 e o Logan Sargent está fazendo de tudo para perder a sua vaga. Vou começar com você, Vinícius. Você acha que agora a gente pode pensar em Drugovich na Fórmula 1 pela Williams? Ainda não estão me vendo aí? Não. Eu vou tentar de novo. Na próxima, depois que o Jonathan falar, eu vou tentar de novo. Tudo bem. Com relação a essa questão da Williams, né? Só para a gente contextualizar rapidinho para o pessoal que nos assiste e nos acompanha, né? A Williams é uma equipe agora americana, né? Foi comprada por um grupo americano, então ela é uma equipe americana. A Liberty, que é a empresa que tem os direitos de imagem da Fórmula 1, é americana. A Fórmula 1 está entrando com uma força nunca antes vista na América do Norte, né? Nos Estados Unidos. Então o Sargent seria o piloto perfeito para isso, né? Ele é americano, o nome dele, o sobrenome, na verdade, é um sobrenome forte, né? Sargent, traduzindo, é sargento, né? Então seria o Sargento Logan, né? Só que realmente não, o que a gente está vendo até agora não deu certo, né? Só que também tem o detalhe que o Logan Sargent está sofrendo uma pressão muito grande, né? De todos os lados, né? Então isso a gente vê nitidamente quando o piloto sofre uma pressão e não consegue lidar com ela. Acho sim que essa é a... Eu vou dizer assim, vou ser bem sincero para vocês, né? Acho que essa é a última chance da gente ver o Drugovich na Fórmula 1. Tenho remotas esperanças, não nutro grandes esperanças com relação ao Drugovich no grid da Fórmula 1, embora eu gostaria de ver, né? Mas é assim, ou é a Williams, ou a gente pode esquecer o Drugovich na Fórmula 1 e de repente a gente possa ver ele em outras categorias, né? E aí, Jonathan? Você acha que a gente tem essa possibilidade do Drugo na Williams no ano que vem? Olha, porque assim, o Drugo tem um concorrente forte que, vamos lá, a pessoa não tá falando, mas não poderia dar detalhes aí, mas eu acho que pra mim o Lawson
porque eu acho que assim, tá, você tem chance de ter o Lawson. O Lawson você tem um pouco de chance de sair da AlphaTauri, ser emprestado até para Red Bull, não, ser emprestado para Williams. Mas acho que assim, eu acho que tanto o Vest como o Drugo tem chance. Eu não queria falar muita coisa não, mas eu... Bom, vocês podem estar achando que eu sou meio doido, mas eu tenho um cara eu tenho um conhecido meu que é ligado a Aston Martin, trabalha numa empresa Aston Martin. Até ele falou uma coisa, que em termos de valor de dólares, tipo, ainda que o Vest possa entrar, pode ser um pouco de politicagem, porque o Toto Wolff pode fazer a cabeça do James, mas falaram que em termos de Aston Martin, se você pegar o valor que seria do título da Aston Martin, o valor do título do Williams seria menor. Então, é difícil você falar no momento, até todo mundo falar, o Drugo seguiu o Williams. Eu acho que assim, tá todo difícil de você trazer alguma certeza. Acho que vai ser mais lá para setembro. Ou melhor, você vai esperar em Abu Dhabi, porque se o Pucher for campeão, nada acontece. Se o Vest for campeão, que o Pucher tá mais com chance, querendo ou não, o que aconteceu na Itália, bota o Pucher mais à frente. O Pucher acho que é um outro nome que eu vejo na Alfa Romeo, não agora, porque você tem o Joe, você vai estar no Grande Prêmio da China, mas eu vejo o Pucher na Alfa Romeo e possivelmente o Drugo 2025. Do Drugo pode estar na Williams. Eu vejo assim que o Vest, eu acho que o Toto Wolff vai segurar o Vest para poder fazer dupla com o Russell, quem sabe no futuro, segurar por mais uns anos, porque o Mick dificilmente volta para a Fórmula 1. Não, entendi. O Egleison, não sei se o Egleison está com a gente aí. Porque eu tô brigando, eu tô numa briga com o ring light aqui, mas você não repara não. Cara, essa questão do Drugo aí na Williams, esse tanto de erro do Sargent, embora o Sargent seja americano, tem as considerações que o Vinícius falou aí em questão da Liberty, nós temos até uma opinião do Sid Oliver aqui, ô Vini, falando que ele mora nos Estados Unidos há anos e o pessoal lá não vê o Sargent com essa figura aí do americano que representa o automobilismo, não. E que ele crava aí que o Drugo tem grande chance de ir para o Williams. O Sid Oliver sempre participa com a gente aí, falando que mora há muito tempo nos Estados Unidos. E aí, Gleice, o que você acha sobre essa questão do Drugo aí no lugar do Sargent? Cara, eu vou dar minha opinião sobre aquilo que eu pesquisei, que eu li de jornalista, porque sempre que eu vou falar alguma coisa do Drugovich, a galera acha que eu não gosto dele, né? É o contrário do que muita gente acha, eu não tenho nada contra o Drugovich. Eu só tento dar minha opinião em cima de pesquisa e também com sinceridade. Na verdade é o seguinte, o Drugovich tem um aporte financeiro bom. Se ele conseguir a vaga na Fórmula 1, vai ser hoje, primeiramente por causa do dinheiro e não pelo talento. Lógico que ele tem competência e tem talento para estar na Fórmula 1. Ninguém questiona isso, é um campeão da Fórmula 2. Mas se ele conseguir uma vaga hoje, não vai ser pelo talento, vai ser pelo dinheiro. Vamos ser sinceros. Vai ser por um aporte financeiro. E hoje eu li 2 artigos, um do motorsport.com e um da Juliane Carazzoli. O Drugovich tem esse aporte financeiro, só que esse aporte financeiro, a princípio, são dos patrocinadores. E os patrocinadores dele, o principal talvez seja a XP Investimentos. Só que a XP Investimentos, ela está patrocinando a Aston Martin, a princípio, não é só o Drugovich. Então, dizem que pode ter uma contradição entre se vai valer a pena para a XP Investimentos sair da exposição midiática da Aston Martin para ir para a Williams, que a turma da XP deve ter contratos com a Aston Martin, deve ter contratos comerciais de romper acordos. Nós já vimos acordos de patrocínio serem rompidos e o pessoal tem que pagar multas milionárias na Fórmula 1, isso não é a primeira vez. Então, assim, talvez para a XP não seja vantajoso tirar o seu patrocínio, a sua exposição da Aston Martin e colocar na Williams, que hoje, em termos de mídia, de visibilidade na Fórmula 1, é uma equipe menor, por mais que tenha toda a história. Então tem esse entrave. A Aston Martin, a princípio, quer manter o Drugovich como piloto reserva para 2024, arrumar uma vaga para ele aí que seja na Fórmula E para correr, Maserati, não sei, outras opções, e manter ele preso
né, no caso, de alguma forma, né? Então o CJ falou que o contrato da Aston Martin com a XP até 31/12. Mas sim, e tem o Vest também, o Vest da Academia da Mercedes. É um piloto que, mesmo que não vença a Fórmula 2, eu acho que tem potencial também. Lembrando que a Mercedes fornece motor para a Williams compra, né? Motor, câmbio, tudo que é possível, a Williams consegue comprar. E eu compartilhei a ideia do Vinícius. Eu acho que se o Drogovic não conseguir essa vaga agora em 2024, para 2025 fica difícil, porque é o seguinte, 2025, 2023 vai ter outro campeão da Fórmula 2, que seja o Pucher ou o Vesh. No final do ano que vem vai ter outro campeão da Fórmula 2. Quem que vai ficar batendo em cima do campeão da Fórmula 2 de 3 anos atrás? Eu acho difícil. A não ser que ele consiga um caminho alternativo, como o De Vries, que foi para a Fórmula E, foi campeão, fez outras coisas. Mas não tá fácil, não. Tá difícil a vida do Drogovic. E o Sargent tá dando de tudo para perder essa vaga também, né? Fez uma corrida no final de semana completa, vídeo, né? Mas só pensa uma coisa comigo. A gente tem que analisar a Fórmula 1 além da pilotagem. A gente tem que analisar a questão do dinheiro. O Sargent pode não ser conhecido muito pelos americanos e ter todo esse apelo. Mas vou ser sincero. Qual o público que deve hoje levar mais dinheiro para a Fórmula 1? O público norte-americano ou brasileiro? O público norte-americano vai no autódromo, compra camisa original, compra boné, compra coisa. E o público brasileiro, com a questão monetária, compra coisa na Shopee, galera. Ninguém compra nada da Fórmula original. Então, assim... Agora, mas em relação ao talento, a gente não pode discutir, né? O Sargent não mostrou nada até agora na temporada, né, Gleice? Assim, eu acho que ele nunca esteve preparado para a Fórmula 1. O Sargent subiu no momento errado. Eu acho que ele deveria ter feito mais um ano de Fórmula 2. Boa. Bora pra corrida, então? Desculpa? Deixa eu tentar arrumar esse ring light aqui. Beleza. Bora pra corrida, então. Luiz, mas falando assim, eu acho que, na minha opinião, eu acho que quem pode, não sei como vai estar na Williams, mas eu acho assim, se você analisar em termos de brasileiro, eu falo aqui, eu vejo mais o Bortoleto, porque assim, o Alonso tem olho o Bortoleto como iniciado. O Bortoleto é aquele cara, você pode falar, é o que vários que eu conheço já estão falando, Bortoleto tá com o pé na Fórmula 1. Se o cara for campeão da Fórmula 2, você tem um Fernando Alonso que tá na Aston Martin, tipo, o Alonso saindo, eu acho que assim, se o Bortoleto mandar bem, acelerar, fazer essa coisa, o Alonso sai pro Bortoleto para entrar. Eu acho que o Bortoleto é um dos brasileiros que possa estar com o pé cravado, cara. Se você tiver F4 BRB, futuramente XP Investimentos, em cima dele, acho que o Bortoleto vem com tanto aporte financeiro que pra mim o Bortoleto tem chance. Claro que o Drugo talvez tenha chance na Williams. A gente não sabe como que vai estar no 24. Talvez a gente só vai conseguir gravar alguma coisa, concordo com o Inglisson. Eu acho que foi isso que ele quis falar. Você só vai poder, que nem você falou, só vai poder ter ideia se vai ter o Vest, se vai ter quem. Só no final de 2024, porque até se você... Não, desculpa, 23. Porque se você lembrar que o Sargent só foi anunciado depois de Abu Dhabi. Então, você só vai ter uma... E a Williams não tá com nenhuma pressa de poder anunciar, né? O Bortoleto tem grande chance de entrar na Fórmula 1, mas eu acho que é um projeto um pouquinho a longo prazo. Não para nível de 2024, igual a gente tá falando, até porque ele tem que fazer o campeonato da Fórmula 2. Em relação... Vinícius, estou vendo seu comentário tranquilo, a gente está te ouvindo tranquilamente. Pode ficar despreocupado aí, só não estamos te vendo. Mas os seus comentários são todos aqui. Depois que a live ficar salva, vai aparecer sua imagem também. Pode ficar despreocupado. Fica aí na live tranquilo, falando com a gente, que a gente está escutando, beleza, e depois a live fica salva com sua imagem. E no podcast também não vai ter problema, não. Bora falar da corrida? Tivemos uma largada aí, uma disputa excelente entre o Verstappen, Piastri e Lando Norris. O Lando Norris ganhou, inclusive, a segunda posição. Marcada também com o toque do Pérez no Hamilton. Bottas ensanduichado ali, vindo a bater. Sobrou pedaço do carro para o Diogo Anyu, para o Alexander Albon. Tivemos safety car. O Sargent tocando no Bottas, que escapou da pista, abandonou a corrida. Punição para o Sargent. Pérez tomou 5 segundos também por descumprir a regra do safety car. E ainda bateu no Magnussen e depois abandonou a corrida. Tivemos uma
uma batalha entre o Hamilton e o Russell, travando uma disputa roda a roda, gerando uma polêmica aí que nós vamos estar conversando. Fora isso, uma vitória fácil do Max Verstappen aí, com 19 segundos de diferença. Deixa eu passar só os 10 primeiros rapidinho aqui, para a gente já começar a falar dos destaques individuais. Vamos lá. Vitória do Verstappen. Segundo lugar, Lando Norris, da McLaren. Terceiro lugar, o Oscar Piastri, da McLaren, ou seja, um pódio duplo aí da McLaren. Quarto lugar, Charles Leclerc. Quinto, Lewis Hamilton. Sexto, Carlos Sainz. Sétimo, George Russell. Oitavo, Fernando Alonso. Nono, Esteban Ocon. Décimo, Pierre Gasly. As Alpines aí conseguindo pontuar em nono e décimo lugar. Vamos começar falando um pouquinho do Verstappen, né? Ô Vinícius, corrida fácil, né, nas mãos do Verstappen, né? Mas ele não cumpriu a promessa dele, né? Ô Luiz, enquanto o Vini responde, eu queria rapidinho. Vamos falar. Não, vamos falar do Verstappen agora, ô Jonathan. Então pode falar da corrida do Verstappen, hein? Cara, acho que a corrida do Verstappen foi uma das corridas como a gente esperava. O Verstappen conseguiu segurar as McLaren, fez uma bela largada, fez uma belíssima largada, só não conseguiu abrir 20 segundos, mas fez uma corrida sem preocupação e ainda garantiu o título, diferente do Pérez, que bota mais em dúvida o que pode acontecer com ele ainda em 2024, né? Ah, com certeza. O Verstappen, na verdade, foi uma corrida fácil nas mãos do Verstappen, né? Desde o Qualify, ele colocou quase 0,6 segundos no tempo da pole nas McLaren. Teve a corrida nas mãos todo o tempo. E venceu aí com uns 19 segundos de diferença, embora ele tenha prometido que ia vencer com 20 segundos de diferença. A Red Bull, 15 vitórias, 23 pódios, 11 poles, 9 voltas mais rápidas, 8 pitstops mais rápidos. Então a Red Bull campeã do campeonato de construtores de 2023 da Fórmula 1. E falar do Verstappen, chovendo molhado, está numa fase excepcional, teve a corrida sempre controlada nas suas mãos. O Egleison, tá me ouvindo bem? Tô. Pera aí. Acho que agora foi. Aí. Você quer completar algo sobre... Você quer completar algo sobre o Verstappen ou vamos falar da sua McLaren? Cara, Verstappen fez a corrida de campeão mais uma vez, sem nenhum erro, controlou tudo, ritmo impecável, e a gente vê que não adianta o piloto ter só o melhor carro. Ele precisa ser um piloto de ponta, ou ser o melhor piloto para aquele carro, porque é só a gente ver o desempenho do Pérez. O Pérez, como você falou, bateu no Hamilton na largada. Depois o Pérez bateu no Magnussen. O Pérez depois tomou a punição por não respeitar a questão do safety car, ultrapassar vários carros ali quando saiu dos boxes. E mesmo assim tinha cruzado a linha. Então, assim, o Pérez vem numa sequência de erros que chega ao cúmulo do absurdo. O Pérez só não deve perder esse vice-campeonato de pilotos, eu acho que... Porque ele vai voltar a pontuar. E a diferença é a pontuação do Hamilton e do Alonso, que são os dois que estão mais próximos, eles não estão pontuando tanto. O Hamilton está terminando muito em quarto, terceiro, quinto, então não é uma pontuação expressiva. O Pérez tem ainda 35 pontos de vantagem. Então o Pérez vai beliscar um pódio ali, vai beliscar um quarto, um terceiro, porque se o carro da Red Bull fosse um pouquinho pior, o Pérez iria perder esse vice-campeonato. Acho difícil, mas não deve perder. Mas é isso. Quando o pessoal fala que piloto não faz diferença, é só a gente ver a diferença do desempenho do Verstappen pro Pérez. Está escrito. A quantidade de erros que ele comete mesmo com o melhor carro é absurda. Vamos lá, o Verstappen, 0,6 segundos de diferença para as McLaren no Qualify. Corrida toda nas mãos. Venceu com 19 segundos de diferença. Garantiu o campeonato de construtores para a Red Bull, porque o Pérez não pontuou, porque abandonou a corrida. Em contrapartida, o Pérez, vamos lá, o Pérez em 13 voltas, ele atingiu o Hamilton na largada, ele trocou a asa dianteira, ele violou o safety car, recebeu punição de 5 segundos, bateu no Magnussen e quebrou a asa dianteira novamente, trocou a asa dianteira pela segunda vez e depois abandonou a corrida. Esse é o desempenho do Sérgio Pérez nesse final de semana. Uma informação, o pessoal, às vezes, eu vi o pessoal não estou criticando, tá? Mas
O pessoal da Band ficou muito fazendo piadinha, falando que o Pérez estava de castigo, porque o Pérez abandonou na volta 15 e retornou na volta 45, se eu não me engano, volta 40. Então, assim, o Pérez, a Red Bull levou o Pérez de volta para a pista, o que não é ilegal, para ele pagar as punições. Então, o Pérez tinha 10 segundos a pagar de punição, a Red Bull esperou o melhor momento, mandou ele para a pista, pagou as suas punições, porque se porventura ele não pagasse essas punições, ele iria levá-las para o GP do Qatar. Provavelmente a punição seria em posição no grid de largada. Então a Red Bull fez essa manobra, que não é ilegal, mas a FIA já fez uma alteração no regulamento para não permitir isso novamente. Então o Pérez voltou para a pista para pagar a punição. Não era questão de castigo, não, como o pessoal estava falando. Excelente a sua explicação. Não precisou, eu tinha notado, não precisou nem de eu estar falando sobre isso. E vimos aí essa diferença absurda entre o Max Verstappen e o Sérgio Pérez. Hoje vou até pedir uma desculpa em relação à live, não sei o que está acontecendo. A gente não consegue tá tendo a qualidade com o Vinícius, principalmente. Estou tentando adicionar ele aqui todo momento e eu não consigo. Ele falou que já atualizou o aplicativo e tal. Está nos comentários aqui, eu não consigo. Embora toda hora eu estou aceitando ele aqui ou adicionando ele, ele não aparece para a gente. Mas aí ele está nos comentários aí, qualquer coisa ele escreve que a gente vai falando ao vivo aí o que o Vinícius... Manda o convite para ele, ao invés de aceitar o convite dele para ver. Estou mandando, acabei de convidá-lo. O Jardel aqui, Drugo na Williams, a gente falou muito disso no início da live. Eu peço para você depois que a live vai ficar salva aqui no Instagram, no YouTube, nas principais agregadores de podcast. Você vai lá no início da live que a gente falou muito sobre o Drugo na Williams, tá bom? Vamos falar então das McLarens agora, Egleidson, sua equipe preferida, sua equipe do coração. Lando Norris, gostou da corrida do Norris? Corrida do Norris impecável. Por mais que ele tenha largado atrás do Piastri, foi muito uma questão de configuração de carro. O Norris estava com mais carga aerodinâmica, ou seja, um carro mais configurado para a corrida, né? Ou seja, teve um ritmo muito bom, andou melhor do que o Piastri, porque eu tinha um carro para isso, e o Norris tem um ritmo de corrida muito bom. McLaren, pódio duplo, a última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 2021, em Monza. O Piastri também, piloto, um talento monstruoso, segunda posição no grid de largada, primeiro pódio. Então, assim, a McLaren, eu já venho falando isso desde 2021, a McLaren vem numa crescente muito grande. Começou 2023 muito ruim, em 2020 começou o ano muito ruim e provavelmente deve terminar o ano como a segunda força consolidada. Não deve alcançar Ferrari e Mercedes em questão de pontos, que faltam poucas corridas, mas a McLaren já tem umas 4, 5 provas que está muito bem. E aí, o Jonathan, curtiu o desempenho da McLaren nesse final de semana? Olha, confesso que curti o Norris, ele fez uma corrida que ele esperava, mas assim, cara, ter visto o Piastri conseguindo largar em segundo, cara, o que foi mais engraçado foi pós-corrida. Eu acho que o Wilson viu o final da Band, que aí chegou o Norris e falou: eu estou de volta. Olha, eu estou aqui no podcast do Max. Aí o Piastri falou: pô, é minha primeira vez nesse podcast. E aí o Max falou: eu não gosto de podcast, mas eu acho que o Piastri foi muito bem, acho que o Piastri é um dos pilotos que eu posso falar assim, todo mundo esperava do Sargent, que o Sargent ia ser isso, o De Vries ia ser isso, mas acho que a pessoa com quem mais todo mundo estava subestimando era o Piastri. O Piastri, dentro dos estreantes, aquele cara que eu posso falar, até eu acho que o Wilson vai concordar comigo, é o cara que teve uma temporada assim, ok, fez uma boa temporada, conseguiu pontos, conseguiu um pódio, conseguiu isso, mas eu acho que o Piastri fez uma temporada até ok. Eu acho que é um cara que vem para já estar alcançando o Norris, daqui a pouco vai estar alcançando o Norris e pode ser eu vejo ele possivelmente campeão mundial. É só ele continuar correndo do jeito que ele corre, tendo mais consistência, mas é um bom piloto. Eu não falei isso não, eu nunca subestimei o Piastri, campeão da Fórmula 3, campeão da Fórmula 2. Eu sabia que ele viria com sangue nos olhos aí para a Fórmula 1. Inclusive, eu não subestimei nem ele, nem o De Vries. Caí do cavalo em relação ao De Vries,
mas em relação ao Piastri agora, ele tem se mostrado muito eficiente. O Lando Norris foi uma corridaça, igual o Egleison disse, ele, inclusive, lá no Qualify já foi um excelente tempo. Aproveitou aquela briga na largada entre o Verstappen e o Piastri colocando o bico do seu carro na direção do Verstappen, o Verstappen colocando o bico do carro em direção ao Piastri, os dois travando disputa pela primeira posição na largada, e o Norris aproveitou e conseguiu ainda assumir a segunda posição da corrida. Aí depois veio a cair para terceiro, e a McLaren chegou a pedir a inversão das posições no grid. Você concordou com isso? Você curtiu essa ordem de equipe da McLaren? Assim, o Norris tinha um ritmo muito, muito melhor. E talvez, se o Norris ficasse preso atrás do Piastri, a Ferrari e o Leclerc poderiam encostar. E a Mercedes também no final da corrida, o Hamilton estava com um ótimo ritmo. Então, se ficasse muito tempo ali perdendo uma briga interna, talvez arriscaria o pódio duplo da equipe. Então, acho que foi uma decisão acertada, sim. Só para constar, eu estou tentando adicionar o Vinícius a todo tempo aqui, não consigo mesmo. Pode completar, Júnior. Eu vou ter que dar uma saidinha, mas eu queria rapidinho jogar uma polêmica aqui e sair correndo. Falando em inversão de equipe, eu acho que o Wilson deve ter acompanhado que o Gasly mandou um gesto muito amigável, acho que você viu também, Luiz. Aquele momento que o Ocon passou, ele esperou até chegar na bandeirada para soltar aquele dedo. Para mim, aquele dedo, foi um pouco desnecessário ali, mas eu acho que assim, não mudou nada você mandar o... Ok, foi uma troca de gentileza, mas eu acho que não mudou muito, porque o Ocon e o Gasly continuaram na mesma, e como está a situação dos pilotos, isso mostra a situação da Alpine, que acabou deixando os pilotos bravos com o outro. Então, para mim, mostra que a Alpine, infelizmente, tá aquela equipe que vai precisar lutar o ano que vem para poder se restabelecer, porque realmente está naquela equipe que está fundando. A Alpine teve até um nono e 10º lugar aí, os pilotos franceses, né? Já tem uma rivalidade deles antiga, tem essa questão aí, mas assim, a Alpine até que, por estar com uma potência de motor inferior aos demais carros, até que ela não tem um desempenho tão ruim, não. Voltando em relação ao Norris aí, ó, o Vini está participando com a gente aqui, falou que a McLaren fez simplesmente 61 pontos nas últimas 3 provas, enquanto a Aston Martin fez apenas 6. Um detalhe importante para a gente ver quanto está a evolução da McLaren. Luiz, eu estava vendo aqui que o Pérez em 60 e poucos pontos, não, 53 pontos, 52 pontos possíveis nas últimas 2 provas, ele fez. Tô tentando adicionar o Vini novamente aqui, vamos ver se eu consigo. E o Lando Norris tem um dado interessante, o Egleison, que é o seguinte: o Norris agora se tornou o piloto com mais pontos sem vitória na Fórmula 1. O Norris, na sua carreira, ele tem 500. Eu sei que a pontuação mudou. As corridas são muito mais corridas no calendário da Fórmula 1 atual. É bom você explicar isso para a galera entender um pouco também. Mas a nível de números, ele tem 543 pontos e ainda não venceu na Fórmula 1. Seguido aí do Hülkenberg com 530 pontos, Romain Grosjean com 391 pontos, Nick Heidfeld com 259 pontos, Lance Stroll também aí, 241 pontos sem vencer na Fórmula 1, Alexander Albon, 222 pontos sem vencer na Fórmula 1, Daniil Kvyat, 202 pontos, Kevin Magnussen, 186 pontos, e Kamui Kobayashi, 125 pontos. Então, isso aí pode analisar de 2 formas, né? O Norris é um piloto com 22, 23 anos. Sim, é um dado que é ruim, mas por outro lado, se você olhar, pode ser bom, porque é um piloto muito jovem, com pouco tempo de Fórmula 1, tem muitos pontos. Se pegar o Hülkenberg,
tem lá o quê? 10 temporadas. Então, é bom a gente olhar isso com cuidado, igual você fez aí. E tem toda essa questão, mas a nível de números, realmente aí tá faltando uma vitóriazinha pro Norris. Eu acho que ele é merecedor, inclusive, de vencer uma corrida na Fórmula 1. 23 anos o Norris tem. Já tá na sua quarta temporada da Fórmula 1, não é isso? Não, acho que ele entrou com 18, ele tá na quinta já. Ele fez 19, 20, 19, 20, 21, 22, agora quinta temporada. Quinta temporada do Lando Norris já começou muito cedo fez 2 com o Sainz, 2 com o Ricardo e agora, quinta temporada. Boa. Sobre o Piastri, o primeiro pódio também da carreira do Piastri, muito merecido, também um qualify impecável, corrida muito boa. Na largada, inclusive, pressionou o Verstappen e foi considerado o piloto do dia. E fazia 6 anos que o estreante não ia ao pódio na Fórmula 1. E já tem a renovação aí com a McLaren até 2026. Foi acertada a renovação com o Piastri, ou Iglesias? Sem dúvida. Tudo que a McLaren fez com o Piastri acertou de cheio, né? A Alpine. Teve uma briga judicial nisso aí, talento, né, Luiz? Vamos dizer, o moleque é talentoso. A McLaren tá uma dupla de um piloto de 23 contra um de 21 anos, 2 moleques jovens, promissores. Então, se a porventura a McLaren perder um desses dois, ela tem 2 possibilidades. Se, por exemplo, o Norris sair para Red Bull, para Mercedes, para onde que seja, a McLaren ainda tem um grande talento. Qual a equipe hoje que tem 2 talentos tão jovens assim? A Mercedes tem uma dupla muito forte, mas o Hamilton está mais para o final da carreira e o Russell é um jovem. Nenhuma equipe no grid hoje tem pilotos novos de tanto talento igual a McLaren tem. É engraçado que na época do Piastri, que teve até o conflito judicial, todo mundo estava achando uma loucura, né? Ele sair da Alpine, que existia um projeto do El-Plan, para ir para a McLaren, que estava, assim, totalmente em baixa, né? E mesmo assim ele apostou na McLaren. E tem dado certo, né? Sim. Mas vou ser sincero, a jogada dele ir para a McLaren foi corretíssima, porque ele estava na Alpine ali, ia ficar mais um ano de reserva. Aí o Alonso saiu, a Alpine vira para você e fala, o cara ali não vai não, vem cá você. O cara já estava encaminhando o futuro dele, então ele fez certo. Com certeza. E o Vinícius está participando com a gente no chat, que a gente não consegue adicionar ele na live, falando que a McLaren é a segunda melhor dupla de pilotos do grid, que só perde para a Mercedes, que tem Hamilton e George Russell. Fecha o Instagram e volta de novo para ver se tá certo. Eu acho que ele fez isso sim, viu? Mas se não conseguir, Vinícius, vai participando do chat aí que a gente vai mencionando todos os seus comentários, tá bom? O Egleito, cara, e aquela pressão, entre o Hamilton e o Russell, trabalha a melhor disputa da prova aí, roda a roda, depois teve a polêmica na hora da saída do carro, que o Russell não cumprimentou o Hamilton. Acabou o amor entre os companheiros de equipe? Eu não acho que acabou o amor. Parece que depois da corrida eles estavam tranquilos, conversaram. Mas, assim, são 2 pilotos competitivos. E uma hora eles vão ter algum conflito, porque o Russell é um piloto com muito talento e o Hamilton é o Hamilton. Então, assim, no ano passado, o Hamilton perdeu para o Russell. Vamos ser sinceros, no final das contas, ele ficou atrás do Russell. E agora o Hamilton meio que já digerindo toda essa situação, quer mostrar quem manda na Mercedes. Inclusive, ele deu uma entrevista, ele mesmo dizendo que ele foi duro com o Russell, porque precisava ser duro. Então, assim, aquele famoso seguinte, eu ainda mando aqui. Então, assim, o Russell tem que entender que o dono da casa ainda é o Hamilton. E eu, sinceramente, eu não vi nada de anormal na disputa. Foi uma disputa dura. Sabe qual é o problema, Luiz? A galera tem uma mania de achar que o Hamilton é um docinho de coco que não empurra ninguém, que não faz nada. E quem assiste Fórmula 1 mais tempo, a gente que assiste bastante tempo, viu o Hamilton do início até hoje. O Hamilton teve sim os seus momentos de ser um piloto muito justo, correto, mas quando precisou ser meio malvadão, o Hamilton foi também, porque os pilotos precisam ser assim. Então a galera tem que parar de entender que não existe vilão e nem mocinho na Fórmula 1. Dependendo da situação, o Hamilton vai ser um mocinho, e dependendo da situação, ele vai se comportar como vilão, porque às vezes o grande piloto precisa ser vilão. Então o Hamilton apenas está querendo botar ordem na casa, está fazendo isso, está sendo melhor do que o Russell, e
O cara mandando a Mercedes ainda, vou ser sincero, o cara quer mostrar que ele é o dono da casa. Tô te ouvindo. Não, realmente, eu que errei aqui. Porque hoje está tendo tanto problema na live que eu achei que eu também estava com problema. Então, em relação ao Hamilton, acho que o problema maior foi pós-corrida, né? Porque a disputa foi limpa. A questão de não cumprimentar, mas também estão no calor do momento, né? No calor ali, acabaram da adrenalina pura no carro, né? Acabou de sair a 300 km por hora, fazendo 300 km por hora no carro, saiu, uma adrenalina e talvez realmente eles não vão se abraçar. Mas eu acho que o Hamilton e o Russell ainda tem um clima amistoso na equipe e eu acho a dupla mais completa da Fórmula 1 por enquanto, né? Não sei como que vai ser daqui em diante. A questão é o seguinte, né, Luiz? A gente já está escrito que se a Mercedes tiver um carro competitivo para voltar a vencer corridas, eu não falo nem para disputar título, um carro para vencer corridas com mais frequência, esses dois vão bater cabeça. Isso aí está escrito. O Nicolas justamente falou, em sentido do que você estava falando, o seguinte: os caras são selvagens, ou seja, os grandes campeões têm que ter essa questão de delimitar o território dele mesmo. A hora de ser bonzinho e a hora de ser malvadão. Isso todos os campeões, seja o Hamilton, o Schumacher, o Senna, o próprio Verstappen. Isso é da personalidade de um cara que quer ser campeão mundial de Fórmula 1. Acho que talvez o único que eu não vejo assim, campeão mundial, talvez seja o Jason Button. Fora ele, eu acho que todos têm um perfil assim malvadão. O Danilo, vocês acham que a Mercedes tem chances de vitórias em Interlagos igual ano passado? Acho que não. Nem... Cara, o que aconteceu em Interlagos em 2022 foi um ponto fora da curva. A própria Mercedes disse que não sabia como venceu, teve corrida sprint, a Red Bull meio que errou no acerto, fez um acerto de seco, choveu, mas aí na corrida estava seca, então foi uma sequência foi tipo meio Singapura para a Red Bull, eles ficaram meio perdidos e a Mercedes meio que acertou. Pode acontecer? Pode, mas as chances são bem pequenas. Em situação normal, eu acho que a Mercedes não tem chance de vitória em Interlagos. Não está se mostrando aí nem a segunda força nos principais circuitos, né? Às vezes é a McLaren, às vezes é a própria Ferrari. Então, a Mercedes já hoje oscila mais entre terceira e quarta força. Embora a tabela de construtores seja um pouco diferente, mas a gente está falando de desempenho. Números da tabela de construtores são outras questões. Ô, Egleison, o Vettel estava lá no circuito Suzuka com um projeto aí de abelha e tal, de construir um lugar para as abelhas ficarem, porque está acabando a abelha no mundo, tal. Esses projetos sociais do Vettel, do Hamilton também curte muito. Você acha que ele está lá porque ele está querendo voltar para a Fórmula 1, está querendo ver se tem uma vaguinha para ele? Cara, o Vettel tá doidinho para voltar a dirigir carro de corrida. Tá escrito na testa dele, é só ver. Então, assim, eu acho que o Vettel ele tá tentando se manter próximo da Fórmula 1. Tipo assim, não sumir de uma vez, tá sempre ali próximo. Você pode ver que ele fica rondando o box quando ele vai nos eventos. Ronda o box da Red Bull, aparece ali na Ferrari. Eu acho que o Vettel já tem um projeto traçado para voltar para a Fórmula 1. Se quiser, eu posso até explicar, mas ele está bem encaminhado para voltar a correr na Porsche, no Mundial de Endurance, que é o WEC, né, que tem 7, 8 etapas por ano. Dá para ele conciliar essa vida de pai de família com a questão de correr de carro, que parece que o cara ainda quer, isso não acabou nele. E lembrando que o WEC já usa combustível e motores que a Fórmula 1 só vai usar em 2026. Então o Vettel poderia ter um entendimento desses motores, do combustível sintético. E a Porsche é do grupo Volkswagen, que também é dona da Audi. O presidente da Audi já deu várias entrevistas dizendo que o sonho deles é ter um piloto alemão. O Vettel é um nome pesado, a partir de 2026 vai chamar a Audi. Então, assim, eu acho que o Vettel pode voltar para a Fórmula 1, sim. Não acho que em 24, talvez 25 e 26, para fazer algo meio Schumacher, sabe? Voltar já meio coroa,
mas com nome de peso. A Audi vai precisar de alguém forte para atrair patrocínio. Eu acho que a jogada vai ser essa, vai ser o Vettel na Audi. Eu tô meio que cantando essa pedra pelas coisas que eu tenho visto aí. Boa, boa. E o Tsunoda e Daniel Ricciardo confirmados na AlphaTauri para 2024. Foi a melhor escolha? Ou tinha uma vaguinha pro Liam Lawson aí? A gente comentou na última live. Eu tiraria um dos dois e colocaria o Lawson. Mas parece que o Lawson meio que cobrou a Red Bull. Parece que ele vai ficar como reserva, mas com a garantia contratual que em 2024 ele corre. Não se sabe se vai ser na AlphaTauri ou se talvez pode ser substituto do Pérez. Tem essa questão aí, mas parece que ele vai correr. O contrato dele tem... Cobrou isso, ou seja, a Red Bull falou, beleza, vai ser reserva 24, você corre. Eu queria o Lawson também. Abandonos. Nós tivemos aí abandono do Alexander Albon, danos do carro. Logan Sargent também por danos. Lance Stroll, problema na asa traseira. Sérgio Pérez, danos. Valtteri Bottas também, danos. Esteban Ocon, caixa de câmbio. E o Tsunoda por colisão. Então, vários abandonos aí no GP do Japão. Punições, Logan Sargent 10 segundos antes da largada. Depois 5 segundos com toque com Bottas. E o Pérez também 5 segundos por descumprir a regra do safety car. Você já explicou também que depois ele cumpriu essa punição durante a corrida, mesmo estando a não sei quantas voltas de atraso em relação ao último colocado. Piloto do dia, o Oscar Piastri. Curtiu, Eglês? Justo. Eu votei no Piastri, eu entrei lá e votei nele. Eu também votei no Piastri. Foi um final de semana fantástico dele. Deixa eu aproveitar para dar boa noite para o Laércio aqui, ó, Teresina, Piauí. A audiência é muito mais que qualificada da nossa live, né? Estamos chegando longe, hein? Chegando longe, Volta mais rápida, Max Verstappen, 1:34.183 na volta 39. Classificação do campeonato de pilotos. Max Verstappen, 400 pontos. Precisa de 3 pontos, não é isso, Iglesias? 3. Sério? 3 pontos para ser na campeão. Corrida sprint, ele precisa de um 6º lugar do Qatar. 6º lugar na sprint do Qatar para ele já ser campeão de 2023. Então, Max Verstappen tem 400 pontos. Sérgio Pérez, 223. Ou seja, dos 623 da Red Bull, 400 é do Max Verstappen. E apenas 223 do Sérgio Pérez. Que mesmo assim, o carro é tão absurdo que ele consegue ainda ficar em segundo lugar com uma diferença até razoável em relação ao terceiro, que é Lewis Hamilton, com 190 pontos. Quarto lugar, Fernando Alonso, 174 pontos. Essa disputa eu acho que vai ser a mais interessante do campeonato. Porque eu acho que tem algumas pistas que a Aston Martin ainda vai dar uma melhorada, que não são pistas tão rápidas, a Aston Martin dele brigar um pouco mais com a Mercedes. Eu acho que essa briga Lewis Hamilton e Fernando Alonso vai ser excepcional para o final do campeonato. Quinto lugar, Carlos Sainz, 150 pontos. Sexto lugar, Charles Leclerc, 135 pontos. Essa briga da Ferrari em si também será interessante, porque o Carlos Sainz sempre quis ser o primeiro piloto da Ferrari, nunca foi reconhecido como tal, e vai ser, se ele ficar, vai ser o segundo campeonato que ele ficar à frente. Mas a gente comentou na última live que o pessoal já estava colocando o Sainz num patamar muito grande, por causa de ótimas 2 corridas que ele fez, nós reconhecemos isso, mas nós vimos que no Japão, que é uma pista técnica, difícil, o talento fez uma diferença. O Leclerc andou muito à frente dele, muito à frente. Com certeza. O Leclerc, eu acho que o problema do Leclerc, a gente já falou isso em várias lives, é uma questão um pouco mais emocional, psicológica, do que propriamente de talento ou ritmo de corrida. Eu acho que ele precisa de um tratamento em relação a isso para ter mais confiança, porque talento, obviamente, ele tem, isso aí, sem sombra de dúvida. Ele simplesmente batia a roda com o Max Verstappen no kart, nas categorias de base. Então a gente sabe que talento o Leclerc tem muito mais que o Sainz. Mas ele tem essa instabilidade. Sétimo lugar também tem interessante. Está empatado em sétimo lugar. Lando Norris e George Russell, 115 pontos. E o Norris tinha 30, 40 pontos, já está com 115. É o que eu ia falar, que o Vinícius falou, 63 pontos nas últimas 2 corridas. A McLaren. Então, Lando Norris 115, empatado com o George Russell. Depois já vem o Piastri como nono, 57 pontos. Então é o desempenho recente da McLaren aí que vem fazendo essa diferença. E 10º lugar, Lance Stroll, 47 pontos. Classificação do Campeonato de Construtores, nós temos
o campeão do campeonato, campeã, né, do campeonato de construtores de 2023, que é a Red Bull, 623 pontos. Segundo lugar, a Mercedes com 305, ou seja, tem mais que o dobro de diferença. Terceiro lugar, a Ferrari com 285. Quarto lugar, a Aston Martin, 221 pontos. Quinto lugar, a McLaren, 172 pontos. Sexto lugar, a Alpine, 84 pontos. Sétimo lugar, a Williams, 21 pontos. Oitavo lugar, a Haas, 12 pontos. Nono lugar, a Alfa Romeo, 10 pontos. Décimo lugar, a AlphaTauri com apenas 5 pontos. Fala rapidinho meus palpites aqui, porque depois eu quero te pedir uma informação que você tinha falado no início da live. Vamos lá. Falei que seria uma pole do Verstappen, acertei. Primeiro lugar, Verstappen, acertei. Segundo lugar, Leclerc, errei, mas o Leclerc fez uma boa corrida, como você bem disse. Terceiro lugar, apostei no Pérez. Eu sou um iludido, né, cara? Eu sou iludido. Eu não aposto mais no Pérez pra nada, não vou mentir. Não vou mentir. Eu torço pro Cruzeiro, né? Então a gente já sabe o que é ser iludido. Terceiro lugar, eu coloquei o Pérez. Me estrepei. Volta mais rápida, Verstappen, acertei também. Então todos os palpites do Verstappen, que foi a pole primeiro e volta mais rápida, eu acertei. Ô, Egley, você tinha falado no início da live sobre a questão do seu canal Somos F1 e da sua página no Instagram. É o seguinte, tem muita gente que me acompanha, principalmente em podcast, que acompanha muito o seu trabalho também. Até porque a gente faz live juntos aí há 3, 4 anos. Então o pessoal já vincula F1 a todo vapor a Somos F1 por conta das lives. Aí eu vou deixar o espaço aberto para você explicar o que aconteceu com a sua página, pedir os novos seguidores aí para estarem seguindo a sua página, o que aconteceu. Pessoal, na semana passada, na quarta-feira, se eu não me engano, o Instagram desativou a minha página, sem justificativa, porque normalmente quando você comete alguma violação do Instagram, ele te avisa, você toma os strike, pra quem não queria conteúdo, a gente toma os strike, por postar alguma coisa legal, algum comentário, e basicamente eu só recebi um comunicado direto que minha página tinha sido desativada. E assim, não tem como eu acusar e dizer, mas foi logo depois que um seguidor, que eu acho que não entendeu um post, um meme que eu postei, que é tipo, torcedores do Verstappen, torcedores do Hamilton, e dizer que só ganham com o melhor carro dando as mãos, né? Que tanto mundo fala. E aí vem um seguidor lá, um torcedor do Hamilton, falou um monte de coisa. Eu falei, cara, o meme é zoando os dois. Que sei lá o quê. E aí me falou um monte de coisa, que eu era preconceituoso. Eu falei, cara, você não tá entendendo. E aí assim, eu respondi o cara na educação, não xinguei. E não sei se o cara teve a ver, mas 5 minutos depois a minha página foi desativada. Então assim, trabalho de 3 anos e meio, para quem não sabe, eu criei a página tem 3 anos e meio. Né? Tava próximo de 16 mil seguidores, tava com um engajamento muito bom e perdi a página. Então tentei recorrer ao Instagram, mas a princípio não tive resposta. E criei um perfil do zero, né? Começando de novo. Então assim, eu até falo pro pessoal, isso aqui que eu faço é porque eu gosto. Você também, a gente faz porque gosta, não por a gente não faz por dinheiro. Lógico que se um dia isso nos der algum faturamento que seja, a gente faz isso aqui para crescer. Podcast, canal, é um trabalho, a gente sabe. É o que a gente faz por gostar. Mas a primeira coisa é a paixão. Então, eu pensei muitas vezes, num dia eu pensei em desistir. Eu falei, cara, eu não vou mais mexer com isso. Eu não vou criar conteúdo, eu não vou ficar gastando minha energia com esse negócio. Mas eu falei, cara, eu não faço por isso. Então, vou fazer porque eu gosto. Recomecei e vamos embora para cima. E a verdade é essa. Então, a página Somos F1, que é uma abreviação de Somos Fórmula 1, foi desativada. E agora eu voltei com o nome Somos Fórmula 1 aí, mas a logo é tudo igual, a mesma coisa. Então, para quem não entendeu, é isso que aconteceu. Porque muitas pessoas vieram me falar, pô, seu perfil sumiu, vieram mandar WhatsApp, até no meu perfil pessoal do Instagram. Aí eu expliquei pro pessoal, e a verdade foi essa. Então, assim, vou aqui continuar fazendo conteúdo para quem quer falar de Fórmula 1, para quem quer aprender junto, para quem quer ouvir opinião, dar opinião. E resumindo é isso. E sigam então aí Somos Fórmula 1, que é agora a nova página do Egleitos, que ele teve a outra conta desativada. É um conteúdo de primeiríssima qualidade. Eu já falei, inclusive, no início da live, que o Egleitos acertou a previsão da McLaren antes mesmo que o Rico Penteado, no Motorsport, que foi na quarta-feira. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas tendem a desmerecer o conteúdo independente, que é o caso meu, o meu conteúdo, o seu conteúdo, porque nós não somos veículos oficiais, como a Motorsport, a Band Esportes,
grande prêmio e tal. Só que o que acontece? Todos lá são funcionários, sustentam suas famílias com a renda daquele serviço, são formados em jornalismo. Então, realmente isso é o ganha-pão deles, independente se eles gostam ou não de carro de corrida. E pra gente aqui, a gente faz por paixão. Se um dia vier a monetizar, excelente, vai unir o útil ao agradável. Mas por enquanto, por exemplo, eu, por exemplo, não monetizo nada com conteúdo de Fórmula 1. Se eu dependesse da Fórmula 1 para viver, eu tava passando fome. Viu? Então, assim, a gente torce para que um dia monetize, mas então eu sempre falo, sigam conteúdos independentes, porque tem tamanha qualidade, talvez, ou até mais, com a modéstia à parte, do que os próprios veículos oficiais. Não é isso, Eglise? É isso que você falou, porque, por exemplo, hoje aqui nós falamos de motivos da punição do Pérez, falamos do Piastri, falamos da corrida, fizemos análise, trouxemos tabela, trouxemos curiosidades, assim, não é porque... Eu acho que a gente tem que ser humilde, mas não pode ser bobo. Então, o conteúdo que a gente faz, comparado com vários outros que eu vejo, é um conteúdo com muita qualidade. A gente sempre está trazendo informação, você traz curiosidade, eu trago, a gente fala de história, fala de tudo. Então, assim, humildade, sim, mas a gente tem que reconhecer que o trampo que a gente faz aqui de forma independente, por amor, é melhor do que muitos grandões aí que fazem por fazer. A verdade é essa. Eu concordo. E o conteúdo que a gente faz aqui é sério mesmo. A gente gosta do automobilismo e vem estar passando informações para vocês, e às vezes com muito mais ênfase, com muito mais completo do que outros podcasts, do que outros veículos de informações oficiais aí, onde tem jornalista, onde eles recebem por isso. Mas qual é o problema, Luiz? Pode falar. A galera hoje gosta muito do oba-oba. Eu sei que os fãs novos gostam muito dessa descontração, também gosto da brincadeira. Mas a galera hoje dá muita atenção para piadinha do que para quem traz informação. E na hora de que quer informação, vem atrás da gente, vem perguntar horário de corrida, vem perguntar um monte de coisa. Mas na hora de fortalecer, de compartilhar o conteúdo, de mandar nos grupos, de indicar para amigo, o pessoal não faz. Então, gosta da piadinha? Não tem nenhum problema, eu também gosto da piadinha, mas indica quem faz o conteúdo sério, informativo, que se ajuda todo mundo a crescer junto. Com certeza. Se a gente for pegar para fazer uma análise, conteúdos assim, mais descontraídos e mais de piadinha, tem muito mais engajamento e mais seguidores do que quem faz um conteúdo mais sério. Mas, fazer o quê, né? A gente tem que aceitar também. Próximo GP daqui 15 dias, GP do Qatar. É um horário diferente, né? E terá corrida sprint. Então será a primeira sprint aí no Qatar. Faremos a prévia análise também. Rapidinho, Egleison. A primeira força não precisa falar, não. Quem que vai ser a segunda força aí no circuito do Qatar? Pista com muitas sequências de curva de alta velocidade. Eu vou postar na mesma ordem. Red Bull, McLaren e Ferrari. E depois ali Aston Martin e Mercedes. Eu vou só mudar a Ferrari pela Mercedes. Agora eu vou seguir você aí na McLaren. Depois do que você acertou aí, eu vou estar seguindo aí a Red Bull, McLaren e Mercedes, na minha opinião. Mas também faremos a prévia análise também. Oi, Gleice, curtiu trocar essa ideia mais uma vez? Show! Tivemos alguns probleminhas aí, mas tá tudo ok. Faz parte. Tivemos uns probleminhas técnicos aí, faz parte. Vou até falar no WhatsApp aqui com o Vinícius agora, mas foi coisa que também não depende da gente aqui, né? E a gente continuar com a gravação do podcast. Pessoal que nos acompanhou, interação aí, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Realmente são comentários aí de quem entende de automobilismo. São muitas interações assim bacanas, oportunas. Então, quem acompanha a gente aí também entende muito aí de automobilismo. Então, nós vamos falar aí daqui 15 dias do GP do Qatar. Então, até a próxima, Gleice. Um abraço, Luiz, com Deus e tamo junto. Abraço, Vinícius, Cid, galera.